Todo mundo diz que lobisomem é lenda de livro, coisa de cinema. Mas quem cresceu na roça, quem já sentiu o cheiro de enxofre na beira da mata, sabe que tem coisa nesse mundo que a gente não explica. A gente só sente. O caos que vou contar hoje aconteceu com um menino, numa sexta-feira de lua cheia. E ele jura, de pé junto, que aqueles olhos amarelos nunca mais saíram da cabeça dele. Isso aconteceu quando eu tinha uns 12 ou 13 anos. A gente morava num sítio afastado, daqueles onde o vizinho mais próximo fica a uns 20 minutos de caminhada. Naquela época, a coragem da gente era medida pelo tanto que a gente andava no escuro. Eu tinha ido na casa de um primo buscar um arreio emprestado. A conversa rendeu, comemos bolo de milho, rimos, e quando eu vi, a noite já tinha caído pesada. Minha tia insistiu para eu dormir lá, disse que era sexta-feira de quaresma, que não era bom andar na estrada. Mas adolescente é bicho teimoso, né? Eu disse que conhecia o caminho de olho fechado, peguei a lanterna e fui. A noite estava clara, aquela lua cheia que deixa a estrada de terra parecendo pó de prata. Mas tinha um silêncio estranho. Sabe quando os grilos param de cantar de uma vez só? Foi isso. O mato calou. O único barulho era o chinelo batendo no chão e minha respiração. Quando cheguei perto da encruzilhada do mata-burro, senti um arrepio na nuca. Não era frio. Era aquela sensação de que tem alguém olhando para suas costas. Eu parei, apontei a lanterna para o matagal alto na beira da cerca. Nada. Mas aí eu ouvi. Não era passo de gente. Era um trote pesado. Tum, tum, tum. Amassando o capim seco. O barulho vinha acompanhado de uma respiração rouca, como se fosse um cachorro muito grande, ou um porco engasgado, tentando puxar ar. Apertei o passo. O coração já batia na garganta. De repente, o barulho parou. Pensei, foi embora. Mas quando levantei a cabeça, a uns 10 metros na minha frente, no meio da estrada, tinha um vulto. Primeiro, achei que fosse um bezerro que tinha escapado. Era enorme, preto. O pelo parecia arame de tão espetado e sujo. Mas bezerro não tem aquele cheiro. Um cheiro de carne velha, de cachorro molhado, misturado com coisa podre. Ele foi se erguendo, não como um cachorro que pula. Ele foi se desenrolando, as juntas estalando alto, crec, crec, um som de osso quebrando e voltando para o lugar. Ele ficou de pé, nas patas traseiras. Aquilo não era um lobo, não era um cão. Era uma abominação. Tinha o corpo curvado, os ombros largos, cobertos de pelo, mas as pernas pareciam de homem, só que tortas para trás. Ele devia ter mais de 2 metros de altura. E então ele olhou para mim. Os olhos, Deus me livre e guarde, eram 2 braseiros, amarelos brilhantes furiosos. Não tinha pupila, era só aquela luz amarela e ruim, cheia de ódio. Ele rosnou, e o som vibrou no meu peito como um trovão. A boca espumava, dentes enormes que não cabiam na mandíbula. Eu não consegui correr. Minha perna travou. Fiquei ali, paralisado, olhando por coisa ruim, e ele olhando para mim. Pareceu uma eternidade. Ele deu um passo na minha direção, pesado, parecia que ia afundar o chão. Mas, de repente, um galo cantou num sítio longe. Foi a minha salvação. O bicho estremeceu, deu um uivo que não parecia desse mundo. Um uivo misturado com um grito de homem sofrendo, e se jogou no mato, quebrando galho, derrubando cerca, sumindo na escuridão. Não me lembro como cheguei em casa. Só lembro de acordar no dia seguinte com febre de 40 graus. Minha mãe benzeu, rezou, disse que eu tinha levado ar de assombração. Eu nunca contei pra ela o que vi de verdade. Mas até hoje, se eu vejo um cachorro grande olhando torto pra mim, ou se vejo a lua cheia clareando a estrada, eu sinto aquele cheiro de novo e vejo aqueles olhos amarelos me encarando. E você? Já viu o vulto na estrada que virou gente? Ou acha que é tudo história de quem tem medo do escuro? Deixa aqui nos comentários o seu caos. E se gostou do relato, não esquece de se inscrever no canal para conferir sempre mais causos e encontros pitorescos com o desconhecido nesse Brasilzão. Até a próxima prosa.